Na vida adulta a gente toma decisões também, só que parece que na vida adulta a gente já tem uma experiência nessa arte de tomar decisões, em que as coisas elas parecem ser mais tranquilas, o que não significa que elas são totalmente tranquilas, mas elas são mais tranquilas, porque a nossa experiência, a nossa vivência nos permite olhar para a decisão que a gente precisa tomar e de alguma maneira antecipar os possíveis desdobramentos da decisão que a gente vai tomar. Então a gente tem ali uma decisão, a gente tem 2, 3, 4 opções, a gente consegue mapear os resultados da tomada de cada uma das decisões e a gente decide. Eventualmente vai dar certo, eventualmente não vai dar certo. Nós não temos nenhuma segurança de que todas as decisões que a gente toma são decisões que darão certo, ou que cumprirão aquilo que nós gostaríamos que fosse cumprido. E é claro que o título do estudo dessa manhã, né, que diz respeito à tomada de decisões e como piorar as coisas, né, como agir para tomar decisões que acabam piorando as circunstâncias, é apenas um título jocoso, né? Que é óbvio que o meu desejo aqui não é dizer tome esse caminho para dar errado, mas de repente levantar questões que nós já praticamos, que já é experiência nossa e que comprovam que se a gente mantém esses critérios, a coisa não vai dar certo mesmo, a coisa não vai funcionar mesmo. Nas nossas decisões, a gente sempre quer, como eu disse há instantes, ter uma espécie de bengala ou de muleta que nos dê o apoio que a gente precisa. A gente gosta de segurança. Só que algumas das nossas decisões, elas não nos colocam num ambiente de segurança. Pelo contrário, nos colocam num ambiente de insegurança. Exatamente porque a gente não sabe qual será o desdobramento. E há, de fato, 4 formas de piorar as coisas. E é sobre isso que eu quero tratar aqui nessa manhã, sobre essas formas que nós temos para piorar as coisas. E lembrem-se que nós estamos falando de decisões que são tomadas num contexto de ansiedade. Isso foi uma coisa que a gente considerou semana passada e que a gente não vai ignorar hoje, porque lembram dos 3 conceitos de ansiedade que foi abordado aqui semana passada? Então, nós vamos focar num só, que é aquela ansiedade pecaminosa. Temos as outras 2 formas de ansiedade que a gente viu, mas a gente vai focar no tipo de ansiedade que pode ser a ansiedade pecaminosa, com a qual a gente vive e contra a qual Jesus ensinou. Nas ocasiões em que ele ensina, que Pedro ensina, então a palavra de Deus nos ensina sobre um tipo de ansiedade pecaminosa. E obviamente que na ansiedade e na tomada de decisões, a gente naturalmente estabelece ali estratégias que podem acelerar a nossa ansiedade. Aqui é que está o problema. A gente precisa tomar uma decisão, a gente é ansioso, a gente estabelece uma estratégia, e a estratégia, ao invés de ajudar, ela acelera a ansiedade e piora as coisas na tomada de decisão. Então, tomar uma decisão é também lutar contra a ansiedade na tomada de decisão. Porque a ansiedade pode nos levar a tomar decisões equivocadas. E eu vou dizer para vocês, até por experiência própria, que é a ansiedade que complica as coisas. Não é a decisão. É a nossa ansiedade em tomar a decisão que joga tudo para o chão, que desanda tudo. Porque se nós tivermos o controle sobre a ansiedade, conseguirmos ter uma visão clara da questão que precisa ser decidida e tomarmos a decisão, será muito mais fácil, será muito mais simples. O que nos prejudica é a nossa ansiedade. A nossa ansiedade, ela nos
impede de ver as coisas tais como elas são. A ansiedade traz insegurança. A ansiedade confunde a mente. E a ansiedade faz a gente decidir errado. Então veja, o problema não é a decisão. O problema não é a escolha que a gente tem que fazer. O problema é a ansiedade que governa a nossa mente. Se a gente tiver um controle sobre a ansiedade, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E é claro, ressalvo, não estou falando aqui de decisões que dizem respeito à moralidade. Eu não estou falando aqui de decisões que dizem respeito se eu peco ou não peco. Não é disso. A palavra de Deus é clara com relação a isso aí. Não é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu estou falando de circunstâncias da vida. Decisões ligadas à vida. E não se temos ou não que obedecer a Deus. Não é disso que eu estou falando. Obedecer a Deus a gente tem que obedecer. Em toda e qualquer circunstância. Então, por exemplo, se você é um policial e você está sendo convidado a participar de um conluio ali de imoralidade, de corrupção, você não tem que orar perguntando a Deus se você aceita ou não aceita o conluio. Você nega, porque Deus é contrário. Aqui nós temos médicos, estudantes de medicina, não é? Se você é um médico, um estudante de medicina, está lá fazendo o seu trabalho no hospital, e você você está diante de uma situação antiética, você não tem que orar a Deus perguntando se você vai tomar a decisão antiética. Você não toma a decisão. Você obedece à palavra de Deus. Então isso serve para todas as áreas. Você é um político, não é? E está diante de você ali a corrupção. Você vai orar a Deus perguntando se você se corrompe ou não? Não. Você obedece a Deus e não se corrompe. Você não paga a propina. Se você é parado na estrada lá porque o seu farol está quebrado e o guarda te pede dinheiro, você não dá. Porque você é um crente. Você não se corrompe. Você não dá. Porque você sabe que Deus se ofende. Então não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de decisões que dizem respeito à vida dentro de uma normalidade que não ofenda a santidade de Deus. Então esse é um ponto aqui que é muito importante. E vamos lá. Qual é a primeira maneira criativa de fazer a coisa piorar? A Andressa está aqui, ó. Qual é a primeira maneira criativa? Pensar excessivamente. Pensar excessivamente é a primeira maneira criativa. Vocês cometem, né? Eu sei como é que é isso, né? Pensar excessivamente é a primeira maneira criativa de fazer a coisa piorar, gente. Veja, não é pensar. É pensar excessivamente. Excessivamente. Um dos problemas mais comuns na tomada de decisão é a incapacidade de reduzir o número de opções. Essa talvez seja a grande dificuldade que a gente tenha. A incapacidade de reduzir o número de opções. A gente pensa tanto que ao invés de reduzir, a gente aumenta o número de opções. E ao aumentar o número de opções, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar ansioso. E a sua ansiedade, sabe o que vai fazer com você? Vai criar uma enorme dificuldade para você tomar uma decisão. E é bem interessante que a palavra decisão, etimologicamente significa cortar. Para decidir, você precisa cortar opções, até chegar a uma. Isso é decidir. Decidir é cortar. É cortar, neste caso, dentro do contexto que a gente está abordando aqui, é cortar opções. E à medida que você vai cortando opções, você vai chegar a um momento que você vai ter ali duas, ou talvez até já vai chegar a uma só, e pronto, a decisão está tomada. Então, decidir é cortar opções. E pensar demais costuma ser o inimigo da conclusão satisfatória. Então, primeira questão que a gente precisa lidar
é com o problema do pensamento excessivo. O pensamento excessivo faz a gente perder tempo e faz a gente perder energia. Porque a gente tem que ficar pensando, e o tempo passa. Então, essa é a primeira maneira criativa de piorar as coisas. Você não precisa balançar a cabeça, não precisa fazer nada, a não ser os 3 aqui que já fizeram. Se você faz isso, se você é uma pessoa que pensa excessivamente, se você é uma pessoa que pensa excessivamente, você está criando problema para você. Ok? Você já está criando problema para você. Não pense excessivamente. Pense. Mas não excessivamente. Isso vai criar problemas para você. Segundo problema, e você vai perceber que todos esses problemas têm a ver com o excesso. Segundo problema é a consulta excessiva. O que significa isso? Você procura ajuda com todo mundo. Você começa a perguntar um, pergunta o outro, pergunta o outro, pergunta o outro, pergunta o outro. Você vai consultando as pessoas. E você tem até, eu diria, você tem a boa intenção de ser ajudado. Só que a consulta excessiva também prejudica. Se você começa a pedir a opinião de muita gente, você vai criar problema para você. A ansiedade com decisões nos leva a nos apoiarmos demais na opinião dos outros. E isso é um problema. Aliás, se fosse possível, a gente gostaria que os outros decidissem por nós. Mas a verdade é que na tomada de decisões, quando a gente tem ali uma pluralidade de opções, e obviamente a gente precisa chegar a uma dessas opções, a ansiedade, ela nos leva a buscarmos apoio na opinião das pessoas. Quando na verdade, sabe o que precisaria acontecer? As pessoas mais próximas, as pessoas que a gente confia, as pessoas que a gente pode olhar para elas e dizer assim, bom, esse irmão, e aí eu estou pensando no contexto da igreja, né? Ou esse familiar, ele tem experiência. Ele é uma pessoa que tem vida com Deus. Ele é uma pessoa que ora. Ele é uma pessoa que lê as Escrituras. Então, esse irmão ou essa irmã reúne em si virtudes que podem ser muito úteis em termos de um conselho sobre uma decisão que eu preciso tomar. E tudo bem, você pode e deve procurar pessoas para a sua ajuda. Então veja, o problema não é a consulta, o problema é a consulta excessiva de pessoas. É como se essas pessoas que nós consultamos, elas fossem placas de trânsito. Vamos pensar nessa ótica, né? Placas de trânsito. Você já chegou ali num determinado trevo, quando você está viajando, que você tem uma quantidade enorme de placas, porque também há uma quantidade enorme de opções? É ruim, não é? Se você perde ali o tempo da velocidade do carro, o Alexandre é especialista nisso. Se você perde o tempo da velocidade do carro, e você tem ali um trevo com várias opções, entrar para lá, seguir reto, entrar para lá, fazer o retorno, você se perde. Amigos são como placas de trânsito. Dependendo da perspectiva que ele tem, ele vai dizer assim, ó, vai para lá. Mas aí se você procurar um outro, ele vai dizer, não, vai para lá. Rapaz, não, você tem que voltar. E aí, veja, isso vai piorar a sua situação. Isso vai trazer mais dificuldade para a sua situação. Porque eles vão funcionar como placas de trânsito. E um detalhe, ninguém está na sua pele. Correto? Ninguém tem uma percepção clara da gravidade da decisão que você precisa tomar. Quem tem é você. Então, até na hora de escolher as pessoas com quem você vai compartilhar para ouvir um conselho, entende? A gente precisa ser criterioso. E irmãos, por isso que a igreja é uma bênção. Porque na igreja você tem... Tudo bem, hoje a gente tem um movimento aí que eu não acho legal, que é um movimento de igreja só de jovens. Uma igreja só de jovens. Ou uma igreja só de idosos.
Isso é um problema. Isso é um problema. Porque a gente precisa de faixas etárias diferentes no contexto da igreja para que nós nos ajudemos mutuamente. Nisso está a grandeza da igreja e a beleza da igreja. Porque sendo a igreja normal, formada por crianças, juniores, bebês, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, isso é uma benção. Porque na verdade nós temos aqui uma pluralidade de vivências e de pessoas que eventualmente já tenham passado por aquilo que você está passando, e você pode recorrer a elas para obter ajuda. Então veja, não há problema algum em consultar. O problema é que a gente consulta demais, e isso é uma forma de piorar as coisas. Então assim, você tem uma dificuldade, mapeie a sua dificuldade e pense assim: quem, por exemplo, na minha família, ou quem, por exemplo, na igreja, teria condições de me ajudar na tomada dessa decisão? Não é que você vai usar essa pessoa sempre para tomar todas as decisões, mas você vai usar na igreja pessoas com experiências variadas e que, tendo passado por uma experiência que você está passando, você pode ir a ela. E não é isso que a Bíblia diz? Que a Bíblia diz exatamente isso, que as circunstâncias da vida, elas nos tratam de modo que nós nos tornamos pessoas capazes de ajudar a outros que passam pelas mesmas situações. Então a igreja é uma bênção nisso. Então pense lá, a igreja, aquele irmão, aquela irmã, puxa, eu estou passando nisso, mas eu acho que ele já passou por isso também. Como é que ele pode me ajudar? Vai a pessoa. Você, olha, irmão, eu venho aqui porque eu venho pedir as suas orações e o seu conselho. Eu estou passando por essa circunstância, eu preciso tomar uma decisão. Qual é a sua dica? Qual é a sua orientação? Qual é o seu conselho? Aí a pessoa vai falar. A pessoa vai falar. Isso é uma bênção para a vida da igreja. Então, qual a segunda maneira criativa de piorar as coisas? Consultar demais. Consultar demais as pessoas, né? Por conta principalmente da preocupação de que nós queremos acertar, e de alguma maneira nós queremos também encontrar algumas bengalas em que a gente possa repousar ali o peso do corpo, caso eventualmente a nossa decisão não tenha sido a melhor decisão, a melhor escolha. Terceira forma criativa de piorar as coisas: verificação excessiva. Verificação excessiva. Não é verificar, mas verificar excessivamente. O que eu quero dizer? O camarada tem ali diante dele 4 escolhas ou 4 opções. E aí ele se preocupa muito com o resultado da decisão que ele vai tomar. Então é a verificação de riscos. Tem gente que fica ali verificando riscos o tempo inteiro. Estão preocupados o tempo inteiro com os riscos. E a ansiedade, de alguma maneira, ela controla isso também e altera o nosso monitoramento, no caso das nossas decisões. E aqui entra uma questão que é de caráter emocional. Porque nós vamos, ao tomar decisões, fazer de tudo para que a gente não sofra depois. E o nosso sofrimento não é necessariamente físico, e nem necessariamente financeiro. Ele é emocional, porque numa tomada de decisão que eventualmente a gente decida errado, a gente vai sofrer emocionalmente. A gente vai se culpar, a gente vai bater a cabeça na parede ali, dizendo: eu não devia ter feito isso, eu fiz a pior escolha. Você precisa analisar os riscos, eu preciso analisar os riscos. Há riscos em todas as decisões. Qualquer que seja a decisão, há riscos. É claro que a gravidade da decisão, ou o tema daquilo que precisa ser decidido, pode ser mais ou menos grave. Mais ou menos grave. Há riscos. Há muitos riscos. E nós queremos, de alguma maneira, estabelecer para a gente uma espécie de redoma de vidro que nos blinde de sofrer emocionalmente. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não vai rolar. Porque qualquer que seja a nossa decisão, ela vai ter desdobramento. O que a gente quer é que a decisão gere a dopamina
da satisfação. Puxa, deu certo, a decisão deu certo, é isso aí, puxa, que legal. Sim, a gente quer essa dopamina o tempo inteiro. A gente quer essa decisão o tempo inteiro, que traga alegria, satisfação, contentamento. Mas eu e você somos humanos, eu e você somos pecadores, eu e você podemos ter percepções equivocadas e decidir de uma maneira equivocada. E, gente, o grande desafio é pensar o seguinte: eu decidi equivocadamente, e não estou falando de moralidade, eu decidi equivocadamente, tem os riscos, mas está tudo bem. Então busque os caminhos para tomar agora, reajustar as coisas em relação à decisão que você tomou. O problema é que a gente sofre tanto, mas a gente sofre tanto, mas a gente lamenta tanto, porque eu tomei uma decisão errada, que a gente não tem tempo para, como um ser humano digno, botar os 2 pés no chão e dizer assim: caramba, e agora? Bom, tomei uma decisão errada, então agora eu preciso tomar essa decisão aqui para corrigir a decisão errada. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque você está querendo você está querendo agir como se você fosse Deus e não errasse nunca. Cara, você vai errar, eu vou errar, você vai errar. A gente vai tomar a decisão que a gente vai perder dinheiro. Entende? A gente vai tomar a decisão que a gente vai criar uma circunstância de repente com alguém. E, gente, está tudo bem. A vida é isso aí. A gente vai tomar decisões cujos desdobramentos a gente terá que... o desdobramento terá que ser reajustado. Eventualmente por uma decisão. E está tudo bem. Para de sofrer porque você tomou uma decisão que não deu certo. Para com isso. Você não é Deus. Ao fazer isso, tome cuidado, porque você está achando que você é Deus. Você não é. Você é um miserável, um pecador como eu, que não tem uma percepção clara de todas as coisas. Por isso a gente erra. Volto a dizer, eu vou bater nisso o tempo inteiro. Não estou falando de decisões morais. Ok? Não estou falando de decisões morais. Estou falando de decisões das circunstâncias da vida. Você errou na sua decisão? Tá tudo bem, qual o problema? Você é ser humano. Perdeu dinheiro? Tudo bem, vai lamentar porque perdeu dinheiro. Mas isso vai ser algo que você vai aprender, para que você não cometa novamente à frente. Então, decidiu de uma maneira equivocada? Tá tudo bem. Para de sofrer. Pare de sofrer. Faça as verificações. Pense nas consequências da decisão. Até a verificação, ela pode ser muito útil exatamente para que a gente tome a decisão. Corte opções. Lembra lá da etimologia da palavra decisão? Corte. Vai cortando opções. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, aquilo ali não, aquilo lá não. Corte as opções. Ok? Corte essas opções. Então, verificação excessiva é também um enorme problema com o qual a gente tem que lidar. E talvez um dos maiores. Por quê? Porque nós estamos lidando com as emoções. Com as nossas emoções. A gente está lidando com as nossas garantias emocionais. E isso é um problema tão grande porque isso pode gerar um outro problema. A gente estar tão preocupado com as nossas decisões e as garantias que nós esperamos ter em nossas decisões, que a gente se torna incapaz de se envolver com aquilo que está óbvio na nossa frente. A gente está tão preocupado emocionalmente que a gente não consegue ver o óbvio. Isso é um outro problema. A gente tem que tomar uma decisão. A decisão é óbvia. Ela está ali na nossa frente. Mas a gente quer tanta garantia emocional que a gente fica com medo de tomar decisão. Esse é um outro problema da verificação. É um outro problema da verificação. Então, esse é a terceira maneira criativa. Criativa. Você consegue lembrar as três? Todos eles relacionados junto à palavra excessivo, né? A primeira qual é? Pensamento excessivo. É uma forma criativa de piorar as coisas. Segunda. Oi? Não ouvi. Consulta excessiva. Consulta excessiva. Você começa a pedir a opinião de todo mundo. E a última? Verificação excessiva. Tem mais uma. Tem mais uma. Fuga excessiva.
fuga excessiva. A ansiedade com decisões é essencialmente um esforço para evitar riscos que não podem ser totalmente evitados. Toda decisão traz os seus riscos, e esses riscos não podem ser totalmente evitados, ok? Isso diz respeito ao elemento da fuga excessiva. O que alguns de nós fazemos? O cenário é basicamente o seguinte: a gente tem uma pluralidade de opções, a gente tem ali algumas opções, nós mantemos essas opções e vamos adiando a tomada da decisão. Exatamente porque adiar a decisão nos traz a sensação de segurança. Então eu fujo da decisão para que eu me mantenha de alguma maneira seguro na condição em que eu me encontro. Então, enquanto eu posso evitar a decisão, eu vou evitando. Eu vou evitando, eu vou evitando, eu vou empurrando, eu vou empurrando, eu vou empurrando. Ou seja, isso é fuga excessiva. Veja, o problema não está a priori na fuga. Porque se nós, de alguma maneira, demoramos um pouco em tomar a decisão, porque não estamos seguros quanto à decisão que tem que ser tomada, é uma coisa. Agora, não querer tomar a decisão é outra coisa. A fuga aqui é porque nós temos as opções e a gente, antes de tomar a decisão, a gente experimenta um nível de segurança tal que a gente não quer trocar por aquilo que a gente não sabe que acontecerá. Isso é, de fato, um problema. Só que se você esperar tempo suficiente, tempo bastante, utilizar muito tempo, algumas questões vão começar a acontecer. E aí entra um pecado grave da nossa geração, ou atual, que é o da procrastinação. Muita gente procrastina. O pecado da procrastinação ele não está nos 7 pecados capitais da Igreja Católica, mas eu vou acrescentar, é o 8º pecado da Igreja Católica. Procrastinação. Hoje é um grande pecado das pessoas. Procrastinam o tempo inteiro. Procrastinam o tempo inteiro. Nós às vezes vamos ter que esperar, só não podemos esperar muito. E até a medida enquanto nós esperamos, algumas opções naturalmente vão cair. No sentido de que nós vamos chegar à conclusão, isso aqui não, isso aqui está fora. Isso aqui também está fora. Então, se nós usamos a medida certa do tempo para esperar, esse tempo ele cumprirá o papel já de para você retirar, não é? Isso será um benefício para você, ele vai retirar opções. E vão sobrar uma quantidade, ou vai sobrar uma quantidade menor de opções para você. Só não podemos protelar tanto. Não podemos deixar o tempo passar tanto, né? E essa fuga excessiva é uma espécie de autossabotagem. Você está se sabotando, você está criando um problema para você mesmo. A decisão tem que ser tomada e você está se sabotando. Você vai sofrer as consequências da sua autossabotagem. Um grande problema também da sociedade atual. Grande problema do mundo, de alguma maneira, e com a qual a gente tem que lidar. Então, se você tem uma decisão para tomar, tome a decisão dentro de um tempo esperado. Dentro de um tempo esperado. Você tem que tomar uma decisão. Então você tem 4 problemas, né? 4 problemas, que agora eu vou usar como problemas. Eu estava usando ali como maneiras
bem criativas, né? De você piorar as coisas. Mas na verdade, é claro que isso é apenas uma figura de linguagem, né? Onde eu estou sendo altamente sarcástico, irônico. Porque na verdade são 4 problemas que a gente enfrenta: pensar excessivamente, vamos lá? Consultar excessivamente, verificar excessivamente e fugir excessivamente. São 4 pecados que nós tomamos, que nós cometemos, que nós praticamos em nossas decisões. 4 problemas que nos acompanham na tomada de decisões. Se nós conseguirmos controlar esses elementos, as coisas ficarão muito mais fáceis. E há algo, obviamente, que a gente não deve esquecer. Deus está com seu povo. Deus está conosco. Deus está com você, está comigo. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele se interessa por nós e, consequentemente, pelas nossas escolhas. Porque Deus é louvado através das nossas escolhas. As nossas escolhas precisam apenas ser feitas com base naquilo que a Escritura preceitua. Aquilo que a Escritura determina. Você pode não saber algo específico sobre a sua decisão porque não está revelado na Escritura. Mas a Escritura te dá o princípio pelo qual você precisa tomar a decisão. Por exemplo, vamos falar aqui da situação dos jovens. Eu disse no início que é uma fase da vida em que pelo menos 2 decisões são extremamente importantes e que vão ser levadas para a vida inteira. Que é com quem eu me caso e com quem eu me ocupo em termos de vocação, em termos de trabalho. Meus irmãos, a Bíblia diz qual é o nome da pessoa com quem você tem que se casar? Não, não diz. A Bíblia diz qual é a profissão que você tem que seguir? Também não diz. Mas a Bíblia diz qual é o parâmetro que você tem que usar na escolha de alguém para se casar? Sim. A Bíblia diz qual é o parâmetro que você tem que usar para escolher uma profissão? Também. Também. Então, por exemplo, para o rapaz, a Bíblia não vai dizer se ele tem que casar com a Josefina, Joaquina, enfim. Não diz. Como também não vai dizer para a moça se tem que casar com, sei lá, com o Joaquim, com o Manuel. Também não diz. Não diz. Mas a Bíblia diz qual é o perfil do homem e da mulher com quem se tem que casar. E essa é uma decisão importante. É alguém que teme a Deus? É alguém que me faz crescer espiritualmente? É alguém que me traz segurança? Aquele tipo de segurança não que pertence a Deus, mas a segurança da vida humana? É alguém que está interessado em estabelecer uma família nos moldes que Deus deseja? É alguém que me aproxima de Deus ou é alguém que me distancia de Deus? É alguém que me santifica ou é alguém que me faz pecar? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque esse é o perfil que a Bíblia fala da pessoa com quem eu tenho que me casar. Sem dizer o nome. Entende o ponto? Está claro. A vocação. A Bíblia fala se você tem que ser um vendedor, um engenheiro, um médico, um advogado, um gari. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala quais são os princípios que precisam nortear a vocação de uma pessoa. Ela precisa ser para a glória de Deus. O dinheiro não pode ser o seu fim, porque a vocação não pensa em dinheiro, a vocação pensa em glorificar a Deus. Isso é importante.
Isso é importante frisar, porque nós vemos uma sociedade em que os pais criam seus filhos para terem as melhores profissões, para terem dinheiro na conta, para terem segurança. Isso é um problema. Isso é um problema. Os pais têm que criar os seus filhos para temerem a Deus, para amarem o Senhor. Para amarem o Senhor. Ontem a gente estava, lembrei aqui agora, Alexandre e eu fomos a Resende. Eu dei uma palestra sobre educação clássica lá, num primeiro congresso de educação clássica que teve lá em Resende. O Juan pegou a minha fala, né? Que foi um dos preletores lá, ele pegou a minha fala, que eu fecharia com essa fala, né? A turma lá em casa, sabe da história do Jonatas, né? Quando a gente morava aqui na São João, todos os garis e bêbados conheciam o Jonatas. Meu filho Jonatas, o caçula, né? De bater papo, de parar na grade lá de casa e ficar bêbado conversando com o Jonatas, gari conversando com o Jonatas. E aí vários dias, né? O Jonatas foi crescendo e disse assim: papai, mamãe, eu quero ser gari quando eu crescer. Tá bom, você quer ser gari, pode ser gari. E aí ele foi falando muitas vezes: eu quero ser gari, eu quero ser gari. Isso nunca me afetou, nunca afetou ninguém lá em casa. Nunca foi um problema pra gente ouvir o filho dizendo eu quero ser gari. Mas tinha pessoas na igreja que quando ouviam falar que o Jonas queria ser gari, eles falavam assim: mas pastor, o senhor não vai falar nada não? Um filho ser gari? Eu falei: falar o quê, irmão? Gari é uma das profissões mais ordeiras e necessárias no mundo, porque o gari arruma o que eu desarrumo, o gari põe em ordem o que eu causo caos, o gari limpa o que eu sujo. Isso é para a glória de Deus. Ele está controlando e cuidando da natureza que Deus criou. Não tem que dizer para o meu filho que ele não tem que ser gari, não. Se Deus quiser que ele seja gari, ele vai ser gari para a glória de Deus. E aí as pessoas davam aquela sapatada assim e nunca mais falavam no assunto, né? Tudo bem, Jonatas cresceu, ele tomou outro caminho. Não optou pela vocação de gari. E se tivesse sido, tudo bem. Sabe por quê, irmãos? Os nossos filhos precisam ser criados para glorificar a Deus e não é para ter muito dinheiro na conta bancária. Eu prefiro um filho pobre, mas que eu vá encontrar no céu, do que um filho rico nessa terra que vai para o inferno. Eu prefiro o filho pobre. Eu prefiro o filho lutando, mas que eu tenha o prazer de um dia vê-lo lá no céu, do que eu investir na vida do meu filho para que ele tenha muito dinheiro na conta e vá para o inferno. É claro que as vocações, algumas vocações são mais rentáveis, não resta dúvida. E tudo bem, porque nós precisamos também dessas vocações que são financeiramente rentáveis. Tudo bem, mas desde que seja para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado na nossa vocação. É Deus quem tem que ser glorificado. E não importa se ele vai ser gari, se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser educador físico, se ele vai ser fisioterapeuta, se vai ser médico, se vai ser engenheiro, se vai ser advogado, enfim, não importa. Nós temos que criar os nossos filhos, não é para ter muito dinheiro na conta, gente. Nós temos que criar os nossos filhos para que eles amem a Jesus, creiam em Jesus e vivam para Jesus. Porque eu quero ver os meus filhos no céu. Eu não sei você, mas eu quero. E como pai e mãe, nós temos que investir para que isso aconteça. A gente não tem que terceirizar, não. A gente é que tem que pegar os nossos filhos e dizer aqui: olha, Jesus está aqui. Ame a Jesus, creia em Jesus. É papel nosso. A gente tem que fazer isso. Então, nós pais temos que criar os filhos para a glória de Deus. Não é para ter dinheiro na conta, não é para ser rico. A vocação é aquilo que eu escolho a partir da vontade de Deus para a minha vida, para eu glorificar a Deus. E eu vou glorificar a Deus com o que Deus quiser que eu seja. Isso é muito necessário, isso é muito importante. A Bíblia, portanto, não fala qual é a vocação que eu, você ou qualquer outra pessoa tem que escolher. Mas a Bíblia fala o princípio que nós temos que utilizar para escolher. Isso é muito importante, gente. Isso é fundamental. O que traz segurança nessa vida não é riqueza. O que traz segurança nessa vida é Jesus. E é isso que a gente precisa dar para os nossos filhos. Coisa mais importante que a gente precisa dar para os filhos
é Cristo. Para que eles amem a Cristo e vivam para a glória também de Jesus Cristo. Muito bem, tá aí as 4 maneiras criativas. Faça agora a leitura da sua vida. Considere o excesso das coisas sobre as quais falamos aqui, né? E vamos seguindo. Eu quero, temos 5 minutos ainda. Eu quero abrir para possíveis perguntas. Então, se você tem alguma pergunta que queira fazer, é só levantar a mão, o microfone vai chegar a você e a gente vai, na medida do possível, também responder. Alguma pergunta? Sim, aqui, Luciano. Bom dia. Durante a aula, eu entendi bem como não consultar excessivamente, verificar e fugir excessivamente. Mas eu tive dificuldade de entender como não pensar excessivamente. Né? Mecanismos, né? Formas de evitar esse excesso. Sim, é uma boa pergunta, Luciano. Obrigado. O que acontece é o seguinte, o pensamento excessivo, o problema não está no pensamento, como já foi dito, né? O problema do pensamento excessivo é a demora em cortar opções. Então, por exemplo, não é o que a gente faz, mas imagine, nós temos uma decisão para tomar. E diante de nós existem 4 opções. Então, a gente pega uma caneta e coloca lá. A primeira opção é essa, a segunda opção é essa, a terceira é essa, a quarta é essa. Consequentemente, a gente vai pensar nos desdobramentos da decisão tomada. Bom, se eu tomar essa decisão aqui, o resultado vai ser isso aqui. Se eu tomar esse é esse. Tá? E tudo bem fazer isso não tem problema nenhum. Eu tenho os resultados. E aí eu tenho os parâmetros que eu preciso utilizar para poder checar os resultados. Por exemplo, um parâmetro inicial. Isso aqui glorifica a Deus? Não, não glorifica. Tirei. Isso aqui glorifica a Deus? Não, não glorifica. Tirei. Sobraram 2 opções que glorificam a Deus. E que, Deus seria honrado a princípios por essa análise. Mas vamos lá. Tenho 2 opções. Essa decisão que eu vou tomar aqui prejudica pessoas? Essa aqui prejudica. Essa decisão aqui prejudica pessoas? Também prejudica. Qual prejudica menos? Essa aqui. Então essa aqui está fora. Eu vou lá e tomo a decisão. Porque esse tem que ser o padrão. O padrão não é o amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo? Veja, eu apliquei os 2 padrões aqui. Eu tinha 4 opções. 2 não glorificavam a Deus. Tirei. Sobraram 2 que glorificam a Deus, mas que trazem prejuízos a pessoas. Esse aqui traz mais prejuízos. Esse aqui traz menos prejuízos. Então eu corto essa aqui. Fiquei como opção. Isso, claro, eu estou sendo bem genérico aqui, gente. A gente não tem aqui agora uma decisão para tomar. A gente não tem um tema aqui diante de nós para tomar uma decisão. A gente não tem. Então eu estou sendo bem genérico. Mas eu estou usando o princípio bíblico. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esses elementos como elementos reguladores das decisões que a gente tem que tomar. Então, por exemplo, temos que tomar uma decisão. Glorifica a Deus, mas afeta a família. Existe alguma decisão que eu preciso tomar que glorifique a Deus e que não afete a família? Não no campo da moralidade, volto a dizer, mas nas decisões da vida, questões financeiras e, enfim. São critérios que a gente vai estabelecendo. O pensamento excessivo é exatamente porque a gente gasta muito tempo com as opções sem ir cortando o que tem que cortar. Por exemplo, esses 2 critérios são importantíssimos. Se eu sou um crente em Cristo e eu tenho 4 opções, eu vou usar o critério de glorificar a Deus, que é o critério que eu tenho que utilizar, porque a Bíblia diz que eu tenho que utilizar, eu já estou cortando opções, eu estou trabalhando na decisão que eu tenho que tomar. Agora, se a pessoa fica ali, e não usa critérios para tomar a decisão, ela vai perder tempo, e isso é um pensamento excessivo que vai desdobrar nos outros 3. Porque o pensamento excessivo é que vai te levar à consulta excessiva, que vai, entende? Sim. Que vai te levar, essa é uma decisão que eu estou tomando, né? Então assim, ficar andando para lá, ela está assim, para lá e para cá com a câmera, né? Então assim, o pensamento excessivo, ele desdobra em, como a gente viu, né?
em consulta excessiva, em verificação excessiva e em fuga, de fato, excessiva. Né? Então, eu não sei se ajuda, Luciana, mas é no sentido de que haverá um tempo para tomada de decisão. Mas a gente tem que ter critérios. E como cristãos, quais são os nossos critérios maiores? Glorifica a Deus? E o próximo? São critérios que a gente tem que utilizar. E mesmo assim, a gente pode chegar no final e dizer assim, puxa, não foi uma decisão acertada. Havia uma outra opção que eu sequer pensei. Entende? Porque pode acontecer. Eu tomo a decisão, glorifica a Deus, se prejudica, prejudica pouco ou não prejudica. Mas eu tomo a decisão e ela não é a mais acertada. Porque eu não pensei num desdobramento da decisão que eu tomei. E aí, nesse momento é que eu descubro que havia uma outra opção melhor. Mas aí você já tomou a decisão. E aí, como não deu certo, o que você faz? Bom, se eu descobrir que tem uma opção melhor, o que eu vou fazer? Eu vou em direção a uma opção melhor. Mesmo tendo cometido o erro de decidir naquele momento. Ok? Acho que a gente precisa parar. Faltam 8 minutos para o culto começar. Tá bom? Semana que vem, nós vamos falar sobre as nossas confusões e a vontade de Deus. Esse é o tema do próximo domingo.